Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Online. No papo de hoje, estamos aqui com meu grande amigo Edson Barbosa, um dos responsáveis por a existência do Papo Online. Durante o papo a gente vai conversar, ele foi um dos caras que incentivou a fazer isso. E é uma referência para mim, uma pessoa de extrema capacidade, um cara de um coração fantástico. É um cara que eu aprendi a admirar, que investiu demais durante a pandemia, quando ninguém acreditava nesse país, né, que a coisa que o mundo fosse virar, ele torrou o que tinha, o que não tinha, eu acredito, e ele faz acontecer. Ele é advogado, a gente vai bater um papo, e é um empresário, um empreendedor, um cara que está na luta. Então vamos aí, sem muita delonga, vamos já para o papo, que o que interessa é ouvir ele. E aí, Edson, como é que tá as coisas? Graças a Deus, apesar dos pesares, apesar dos meus 6,7 muito bem vividos, estou muito bem. Ah, você não rodou com o pneu murcho, né? A gente Nem um está vendo, pouco, você está... nem um pouco. Apesar de ter sido atropelado por uma carretinha há pouco tempo aí, mas você está Recentemente, que bem. me deixou 15 dias na UTI do Hospital São Luís aí, mas graças a Deus também superei isso daí. E os excessos da juventude, né? Também não me pesaram nada até agora. Aí para mim está pesando. Nossa, Não coluna meio arrebentada aqui, Não braço. tomo remédio para nada, graças a Deus. Nossa. Então, em função disso, até estabeleci uma meta de vida. Hum. É de 90, no mínimo 90. Puta. Mas desde que seja com a qualidade de vida que eu Com tenho qualidade. hoje, é lógico, né? Porque para ficar aí tomando remédio e dando trabalho para os outros, aí eu quero ir embora logo. É bom. Mas se tiver assim, tá bom demais. Que eu gosto demais de viver, cara. É bom, é Bom divertido, demais, né? demais. O Edson, a gente de vez em quando faz uns encontros aí no empreendimento dele aí, putz, é sempre divertido, é sempre bem legal, né? A semana puxada e no final de semana a gente consegue, nem que seja aquela meia horinha, que nunca é meia horinha, Nunca né? é meia. Mas a gente consegue bater um papo, dar uma desanuviada na vida. Edson, você é da onde? Eu sou de São Paulo, nascido na Penha. Tá? E logo só nasci na Penha, porque depois já fui para. Logo depois fui para Guarulhos e lá eu fiquei até os 25 anos quando eu me casei com a minha amada Marcinha, né? Opa. Então foram 25 anos de Guarulhos, cara. Em tudo quanto é baile que você pode imaginar. Como eu te revelei agora há pouco, na minha juventude eu tive uma equipe de baile, desses bailinhos de garagem. E fazia baile em tudo quanto era lugar, me divertia muito. Minha vida foi uma grande diversão, graças a Deus. Eu acho que a vida é uma aventura, né? A gente tem que viver ela na sua plenitude. Ficar jogado num canto, você vai deixando o tempo passar, né? Cara, eu tive muita sorte na minha vida, apesar de ter nascido numa família humilde, nunca passei nenhuma necessidade, nunca, de nada, sabe? Então eu fui sempre muito feliz. Vivia na rua, sabe? A ponto, mas vivia mesmo. Usei a rua tudo que eu pude. A ponto que eu, dos 13 anos de idade, minha mãe muito preocupada, que eu devo muito. Minha mãe é minha heroína, cara, e vai ser sempre. Ela preocupada com o tanto que eu ficava na rua, soube de um coronel que tinha na rua de cima, lá da minha casa, foi conversar com ele, porque ela soube de uma escola que tinha na aeronáutica, Tá. aqui no Campo de Marte, em Santana. E ela foi falar com ele, pegou todas as informações, e aí, aos 13 anos de idade, foi quando eu prestei meu primeiro vestibular na vida. Para entrar. Ingressou Sim, na escola militar. Na escola militar me formei depois de 3 anos como mecânica de aeronaves na parte de hidráulica. Nossa, que legal, isso eu não sabia, tá Poxa, vendo? É engraçado. Pois né? é, rapaz. Mas tem muita coisa mais que não, você não nós sabe. vamos chegar- Os nossos encontros ainda tem Tem- muita coisa a mais para saber. Isso me dá uma felicidade, porque a gente vai poder bater muito papo. Esses 90 anos aí a gente vai continuar conversando. Então, com 13 anos de idade, não digo com 13, mas já com 13,5, 14, eu tive que me tornar homem, porque o regime militar ele não tem espaço para moleque ou molecagem. Mas não ele tem. molda homens, né? Mas molda homem a de pessoa. uma forma, cara, que até hoje eu precisei de uma declaração recentemente lá do Parque de Aeronáutica de São Paulo, aqui de Santana, e eu até fiz um e-mail de agradecimento do quanto eu fui feliz nesses 3 anos lá. Que legal. Cara, é uma instituição que eu amo de paixão. Amo de paixão mesmo e tenho muito boas lembranças. Que muito legal. boas lembranças.
Edson, você é advogado, né? Acho que essa é a sua principal atividade de vida. Não. Então vamos lá, peraí. Vamos no advogado, vamos destrinchar esse. Na verdade, eu sou formado em Ciências Contábeis, Administração e Direito. E o direito eu acabei fazendo quase que um hobby. Por quê? Porque enquanto contabilista, a minha principal fonte de renda sempre foi auditoria e consultoria tributária. Tá? E aí, enquanto analista, eu preparava tudo e quem acabava ganhando dinheiro era o advogado, no final das contas. Sim. Falei, Não, peraí. Deixa eu fechar esse ciclo. Dá uma fatiazinha desse bolo aí também, não, né? pegar o bolo todo, né? Fatiazinha Então tá não, bom. porque 2/3 da fatia eu já tinha. Tá. Então eu peguei o terço, agora eu fecho Fecha o tudo. sistema todo. Então eu faço auditoria, consultoria tributária e em caso de ter que reclamar alguma coisa em juízo, eu também já faço isso ou defender quem está sendo processado ou cobrado individualmente. Mas você está bem ativo nessa área. Muito ativo, muito ativo. É onde vem a minha principal fonte de renda mesmo. Porque até hoje o dinheiro, o direito eu gosto muito, amo de paixão, mas eu faço para mim e para os amigos, né? Que mesmo para quem é desconhecido depois vira amigo, porque eu ainda não consegui dissociar. Você sabe que teve uma vez, vou só fazer um parênteses, Fica que eu à quis vontade. entrar com uma ação e eu ouvi uma frase de um professor meu, que ele era desembargador, e ele disse o seguinte: não faça isso. Quem advoga em causa própria tem como cliente um tolo. Tá. Nunca mais esqueci isso. Quem advoga em causa própria tem como cliente um tolo. Por quê? Porque é muita emoção, muita coisa que você concorda. Cara, mas o que acontece? Justamente por eu não viver do direito e só advogar para mim e para amigos, e mesmo quem não são amigos acaba sendo, eu não consegui dissociar essa parte da emoção. Então, todo o processo que eu atuo, eu coloco muito da emoção. Tá. Então, cara, mas de vibrar demais quando eu ganho e ficar muito triste quando eu perco alguma ação. Você não sabe? conseguiu desassociar essa parte emocional. Porque né? a maioria dos advogados tem isso muito claro. É uma atividade de meio, não de fim, até porque a decisão é do juiz. Não. Então, o advogado se propõe a empenhar todo o seu conhecimento na defesa do cliente, mas sem nunca garantir vitória, porque afinal, apesar de tudo que está ali, de tudo que foi feito, a decisão final é do juiz. Sim, tá? você não tem como administrar isso. Não tem. E aí é onde vem um monte de fábula de que o advogado não tem coração, isso, aquilo. Não é que ele tem que realmente se dissociar para fazer uma coisa mais técnica. Sim, me lembrou daquela história, né? O que significa 5 mil advogados acorrentados no fundo do mar. É um bom começo, né? Né? Porque realmente, né, essa fábula, né, a história da loira do banheiro e tal, são essas lendas Exatamente. urbanas, né? Exatamente. Mas existem muitos que não têm coração, levam a sério essa história. Né? Não, mas faz parte, porque o que acontece? Por outro lado, você sabe que por não viver do direito, eu faço muita coisa pro bono, Tá. sem nada cobrar. Sem nenhum cobrar. retorno financeiro. Nada. Mas não cobro nem deslocamento, nada da Tá. pessoa. Mas eu cheguei à conclusão, Ricardo, que isso daí não tem valor. Sim. Não tem valor. Então, estou repensando essa minha postura. Já não estou fazendo tanto de graça quanto eu fazia, sabe? Porque não tem valor. Os piores dissabores que eu tive na minha profissão de advogado foi para bono, cara. Mas impressionante. é aquela situação. Se você vende um produto por R$3, a pessoa vem, poxa, mas custou R$3. Custa você devolver? Custou 600. O mesmo produto, ele pensa 10 vezes. Nossa, como é que eu vou mexer nesse produto? Então, você dá de graça, parece que a pessoa se sente na liberdade de falar o que quer, de pensar o que quer, porque devia ser totalmente ao contrário, né? E teve um caso recente que foi muito emblemático, que eu nem queria pegar, de uma moça que trabalhou lá em casa, e minha mulher gostava muito até da sogra dela e dela, e veio e o marido a deixou com 2 filhos e não estava pagando pensão. E minha mulher pediu para que eu fizesse a ação para ela. Falei, não, Márcia, eu já não estou querendo fazer mais nada de graça para ninguém. Não, mas faz, até a fulana que morreu ia gostar que a sogra e tal, ia te agradecer. Eu falei, tá bom, vou lá. Peguei e fiz. O que era para ser um processo, por N questões
técnicas jurídicas viraram 3. Nossa. Tive até que pedir prisão do cara, uma série de coisas. Conclusão, demorou quase 3 anos sem eu cobrar um centavo sequer de deslocamento, porque ainda era... Hoje está tudo eletrônico, mas na fácil. época ainda era física. Tá bom. Aí um dia eu tinha contratado uma faxineira e ela não pôde ir. E eu tinha uma reunião e precisei, de último momento, contratar uma faxineira. Lembrei dela. Peguei e chamei ela. Ela pegou... eu nem estava tão sujo assim, mas ela pegou e foi... foi meio-dia de limpeza. Ela pegou e falou, olha, nem esperou eu perguntar quanto foi. Eu ia pagar de qualquer forma. Mas ela pegou e mandou a seguinte mensagem. Olha, normalmente eu cobro R$ 120, mas como o seu escritório estava muito sujo, eu vou cobrar 180 por meio-dia de trabalho. Ah, brincadeira, né? 3 anos. 3 anos fazendo de graça. De graça. Cara, aquilo me magoou tanto, porque o que acontece? Eu costumo dizer também que ingratidão eu não perdoo nem da minha mulher e do meu filho. Sim. Eu não faço nada querendo algo em troca. Se eu fiz de coração, sim, mesmo, não com precisa prazer. me sacanear. Tanto é que eu ganhei todas as fases da ação dela, me deu muito prazer. O cara teve que pagar o que estava devendo, foi muito legal. Pô, mas tomar uma punhalada dessa, Ricardo, eu ia pagar, veja bem. É triste. E era a chance que ela tinha de me retribuir, dizer, não, depois de tudo que você fez, você acha que eu vou cobrar de você? Não vou cobrar, mas está aqui o dinheiro, porque eu sei que você vive disso. Eu ia pagar, cara, com o maior prazer, claro. que eu sei que ela precisa. Sim. Mas, e é isso que vai minando, é isso que vai... Não é que eu ainda estou me tornando uma pessoa insensível, dura, sem coração, não. Acabei de fazer um divórcio recentemente, aí sem cobrar absolutamente nada. Mas o problema é que esse tipo de situação, além de você se sentir mal pela atitude que a pessoa teve com relação a você, você também se auto-machuca, porque você... E é contra a sua índole, a minha índole também, de... Puxa, então eu vou matar o mundo nunca mais. Não, e isso faz mal, porque ao mesmo tempo que você quer continuar, porque isso é uma ação. Não, porque os inocentes não vão poder pagar pelos pecadores, mas Exato. Eu só estou avaliando um pouco melhor a cada situação que se apresenta. Para ver realmente quem merece, sabe? Porque muitas vezes não é nem questão financeira. Muitas vezes, quando eu vejo que existe uma injustiça, eu vou lá, pego e faço e não cobro nada. Tá certo. E a pessoa tem dinheiro para pagar. Sim. Mas como eu não vivo disso, daí eu consigo fazer essas benemerências, né? Vamos ainda um pouquinho dentro dessa área, para a gente depois ir falar sobre empreendimentos e outras coisas. Me diz o seguinte, como é que está, você que é um auditor, como é que está essa bagunça hoje? Eu não gosto de falar de política nem nada aqui, mas como é que está o Brasil, a conjuntura nesse momento aí? Está muito bagunçado para quem está fazendo uma auditoria, as empresas estão quebrando. Qual é a tua visão hoje como... Não, a descrença geral, né? Aliás, já se sabia, mesmo antes do Nine entrar, que a coisa não ia ser boa. Tem toda uma armação por trás, isso quem entende. Eu estou envolvido na política não partidária, mas a política associativa desde a época da minha primeira faculdade, tá? Então eu fui da época da borrachada em quem estava em diretório acadêmico. Não cheguei a tomar borracha, mas tive que correr. Então, um pouco de política eu entendo. E o que eu posso ver no panorama nacional é toda uma armação que quem entende o mínimo possível, desde tirar o cara da cadeia e fazer o que está fazendo. Mas isso a gente não vai nem entrar muito aí para não... Porque hoje não vai não, falar mas é que para coisa. chegar onde você perguntou, não podemos dissociar disso. Por quê? Porque o empresário está vendo tudo isso com extremada descrença, tudo que o STF está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, está todo mundo desanimado demais, Ricardo, desanimado demais. Para você ter uma ideia, o meu shopping tinha 30 lojas. Aí, fui eu sendo cobrado, muita gente querendo abrir, a questão de 2 anos atrás, logo pós-pandemia, terminando a pandemia, muita gente me ligando, eu construí mais 30 lojas. Por quê? Porque 34 pessoas me procuraram para abrir loja. Falei, vou ter 4 ainda que vão ter que brigar. Sim, então eles rolam na poeira e faz sorteio. Eu achando que estava, cara, e gente querendo assinar contrato de reserva. Eu peguei e falei, não,
não vou assinar contrato, porque eu dependo de material, dependo de mão de obra, dependo de uma série Sim, de tempo. de tempo, e você não pode mensurar isso. Não, Né? e aí eu faço um contrato de reserva, não consigo Cumprir. entregar no prazo. Eu já entrei com ação com um monte de construtoras de apartamento por conta Sim. disso. Então não quis correr o risco. Falei, quando tiver mais pronto, mais perto de ficar pronto, eu ligo para vocês e a gente formaliza. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, uma construção, por mais que a gente tenha se empenhado em acabar logo, demandou aí 1 ano e meio. Ricardo, aí tá bom, já estava legal, já estava pintando. Eu falei, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora que dá para eu privilegiar um e deixa a pintura para. Liguei para os 34. Não teve um que abraçou. Nossa, Não essa teve parte eu não sabia. não teve um que abraçou. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: negócios é que nem piada. Por que um cara conta uma piada, todo mundo ri, aí vai o outro, conta a mesma piada, ninguém ri? É time. Tá. E negócio, esse tipo de negócio meu também é time. E infelizmente eu perdi o time. Essa que é a grande. Mas vai voltar. Vai, volta. Vai Não voltar, tem, eu não estou tem. tranquilo. E o que eu digo sempre pro meu sócio é o seguinte: está tudo pago. Graças a Deus, foi tudo capital próprio, nada de Não tem nenhum empréstimo, empréstimo nem nada. nada. Então, alugar, alugou, não alugou, nós vamos continuar a nossa vida, que ele tem os negócios dele, eu tenho o meu, e não dependemos, graças a Deus. Mas é ainda triste, daquele né? Você fez uma correria. Eu acompanhei uma parte, né? Quando eu, É. vamos dar um posicionamento também do shopping, né? Que a gente já entrou no shopping, depois vai ter um insert aqui de umas imagens, mas o shopping está instalado, como eu já disse algumas vezes, mas vou repetir porque nem todo mundo assistiu todos os capítulos do podcast. Nós estamos num condomínio chamado Porta do Sol, em Mairink, mas o Porta do Sol faz divisa com São Roque também. É o maior condomínio da América, da América Latina. Ele conta com 16 milhões de metros quadrados. Essa aqui é uma cidade com todos os seus problemas, todas as suas necessidades. Por uma dificuldade de deslocamento, esse meu camarada aqui, que é um visionário ou um louco, mas eu acho mais visionário, pegou um terreno saindo de uma das nossas portarias e construiu um shopping. Na verdade não é um shopping, mas você chama de village, né? Não. É aquele conceito aberto. Exatamente. Você tem na frente da loja um alpendre e você usa aquilo de uma forma. Tem farmácia, tem uma série de benefícios para os moradores. Padaria, mercado. Padaria, mercado, supermercado, não é um mercadinho, é um mercado que você já considera um mercado grande, que abastece as 2.000 famílias que frequentam aqui de final de semana e as 1.000 e poucas que moram aqui. Inclusive eu moro, o estúdio é dentro do condomínio. Nós estamos fazendo divisa também com o aeroporto Catarina e na nossa frente fica o Shopping Catarina, que é uma referência, também está ampliando. Então é uma região que tem altos investimentos de quem tem uma visão de longo prazo. Infelizmente tem que ser de muito ser longo de prazo. longo, né? E tudo isso que eu estou te falando tem a ver com a sua pergunta de como que está a situação Sim, do Brasil hoje. Porque se eu fosse me pegar nisso, eu não teria feito absolutamente nada. Sim, Só sim. que eu não consigo me dissociar. Eu passei por um plano Collor, meu amigo. Eu passei também. Meu amigo, eu dormi com 1 milhão, 2 alguma coisa, moeda daquela época, eu não lembro o que era. Sim. E acordei com 100 alguma coisa que eu não lembro o que era também. Eu estava te falando agora há pouco que eu tive uma empresa de navegação, de reparo naval, em Belém do Pará e tal. E meu sócio, que é falecido, eu vim de Belém com um cheque na mão. Um volume alto, porque o investimento nessa área era alto. Então, se você olhasse aquele valor, você falaria, nossa, né? Mas eu tive despesas muito altas. Quando chegou naquele momento, eu falei assim, o meu sócio falou, Silvio, vamos botar isso daí no banco hoje, porque é um absurdo, né? Naquela época, nós estamos falando 20, Tinha 30 overnight, você não podia ficar com esse dinheiro no não era bolso. isso, a compensação de um cheque de Belém do Pará para Santos levava 7 a 8 verdade. dias de compensação. Então, você entrava com o cheque no banco, você esperava de 7 a 8 dias para estar liberado o dinheiro. O Silvio falou, beleza, vou fazer. E ele não fez, ele tinha outras coisas, ele levou 4 dias. O que acontece? E ainda tinha dito, vamos pegar o cheque, vamos sacar a maior quantidade de dinheiro em espécie que eu não sei o que esse maluco vai fazer. Bom,
fiquei com 50 qualquer coisa novos, 50, acho que era 50 cruzados, não lembro. Ou era 100? Eu não lembro, eu sei Eu que não lembro se era 50 ou 100. Eu sei que... aquilo não dava para pagar as passagens Nada. que eu gastei naquela semana para Belém. Eu ia toda terça e voltava todo sábado de Belém do Pará. Foi um arrombo, né? Então, e só para você relembrar, ou para quem não sabe saber, é, logo que, alguns meses depois, o governo começou a abrir brechas para você resgatar o dinheiro que havia sido tomado de você. E uma dessas brechas foi a quitação de imóveis financiados. Não sei se você lembra. Não, não me recordo. E eu tinha um apartamento que eu morava que era financiado, que em 25 anos... Cara, para você ter uma ideia, o dinheiro que me tomaram eu quitei meu apartamento. Sim. E aí? Cara, olha que foi o primeiro tombo que eu tomei. Então, se eu for ficar parado em função do que o governo pode fazer ou está fazendo... Não dá. E outra, hoje com o mundo globalizado da forma que está, eu quero, até coloquei uma culpa no Naine, na sua equipe, mas o mundo globalizado do jeito que está, cara, essa guerra da Ucrânia aqui está afetando o meu negócio aqui, acredito ou não. Afeta, e vai afetar e muito aí. E o pior é que eu tenho muito medo disso. O Biden nos Estados Unidos... Não, a economia americana está entrando em recessão, não se imagina isso. E aí existe um movimento da China em descolar todas as conversas de compras no mundo para o Iene. Aonde? Mas se eles continuarem fazendo isso, você quebra os Estados Unidos. Se você quebrar os Estados Unidos, você quebra o mundo. Não vai acontecer. Mas está um país em recessão, quase entrando em recessão, então tudo isso complica mais os Estados Unidos. Não vai acontecer. Não vai. Mas joga mais uma pá de terra em cima do cadáver americano, vai jogando aquilo e você vai criando um caos financeiro. Então, eu sou muito encantado com o sistema tributário americano. Uhum. O europeu, de modo geral, mas o que eu mais entendo é do americano. Cara, que coisa fantástica que é aquilo, cara. Você tributar já sobre o produto no final, que aqui todas as cadeias produtivas elas são tributadas. Entendi. Então o final da história acaba sendo muito triste, muito pesado. Muito pesado. Muito pesado mesmo, cara. Me diz uma coisa que eu acabei falando do teu. Estou botando uma aguinha aqui para amansar sua garganta. Para molhar as palavras. Isso, para as palavras ficarem mais leves, né? Me fala um pouco, apesar de eu saber disso, mas eu vou deixar. Me fala a referência do teu shopping, onde fica, o Village. Ele fica na estrada Governador Mário Covas, 12.301. Essa estrada ela liga Mairink com o bairro Dona Catarina, que na verdade liga com a Castelo Branco. Isso que eu ia então falar. Ela liga Raposo Tavares com a Castelo Castelo Branco. É a Mairink que fica à beira da Raposo. Então ela liga a Raposo com a Castelo. E um fato curioso, e fica em frente à portaria 2 do condomínio. E em volta do condomínio, do village dele, desse shopping, você tem uma comunidade ali, você tem um bairro enorme, muito grande, enorme. É o bairro dos Moreiras. Você tem diversas empresas de material de construção, muita coisa, porque o consumo da Porta do Sol é que é o grande, ou era a expectativa de ser o grande... Era o principal, tanto é que muita gente do bairro ainda não frequenta o shopping por entender que é de rico. É uma pena, que não é verdade. Não é verdade. E teve um fato muito curioso, porque um divisor de águas que teve ali no condomínio foi a chegada da farmácia. Sim. Era um negócio que ou você ia 12 quilômetros para cá, que nós estamos no quilômetro 12. Tá. Então, e a estrada tem 24. Bem no então, meio. ou você e a farmácia ou tinha numa ponta ou tinha em outra. Então, para mim, foi um troço fantástico que eu dependo até hoje, que eu dei graças a Deus. Tem clínica dentária lá, isso é muito importante. Você não precisa andar 12 quilômetros para ir num dentista. E né? a menina é fantástica. Ela faz implantes, ela manda muito bem. Na verdade, não é só ela, é um corpo clínico que cada um faz uma coisa. É que eu conheço só ela, né? Então, mas ali, cara, é um corpo clínico, cada um faz uma coisa e eu só tenho elogios daquela turma lá. E aí, quando veio a Luciene, realmente, com a farmácia, ali foi um grande divisor de água. E o que eu ia te contar dessa farmácia foi muito engraçado, para você ver como que às vezes as coisas acontecem, porque tem que acontecer. Ela é uma franquia. Total, né? Total. E aí veio lá
os magos do Harry Potter para dizer se podia, se ia dar certo Sim, ou não. eles vão fazer uma análise Faz de mercado. análise de isso, mercado, sim, de sim, público, de não sei o quê. Eu falei, tá bom. é uma maneira de tirar o dinheiro do dono do da rede. coitado. Aí ela chegou e falou, olha, Edson, eu não sei não, estão desaconselhando montar a farmácia aqui. Eu falei, ah é? Sobe aqui no meu carro. Porque acharam que não tinha público. Eu falei, tá bom. Tá bom, vamos lá. Cara, peguei meu carro, mas me meti nessas bibocas que você nunca viu e nunca vai ver, a menos que você queira. Sim, sim, sim. Você não queira saber o que tem de biboca, mas de biboca mesmo, Tem, que você... ali lá para trás. Ali para trás tem Pra um trás. pastor que ele faz, além de ser pastor, tem uma igrejinha do lado da casa dele, tal, uma biboquinha ali, mas ele faz plantinhas, aquelas suculentas, Tá, tal. tá. E é uma forma dele angariar dinheiro. E tanto minha esposa quanto minha falecida mãe amavam ali. Então de vez em quando eu me despencava então, lá para então trás. Você sabe o que eu tô te falando. Sim, Cara, sim. eu levei ela numas 4 bibocas pro lado de lá e pro lado de cá. Uma biboca mesmo. E fui até o final da biboca, até onde dava. Acaba no Morro do Sabuó, algumas trilhas, né? Conclusão, tá lá a farmácia montada há praticamente 4 anos e até onde eu sei ela está muito feliz. Apesar da crise que pegou todo mundo, tá? Sim, e nós temos que lembrar, estou fazendo mesmo a vez porque é importante. Você no teu shopping você tem um supermercado. Tem o supermercado. Mas fazendo divisa tem outro supermercado. Então Tem você outro supermercado. para você ter uma ideia, você tem 2 supermercados numa região que você diria, não, tem os dois e os dois se sustentam. Perfeitamente. Os dois se sustentam, eles atendem toda a comunidade, tanto no em volta quanto dentro do condomínio, né? Porque quando foi montado esse mercado, porque eu costumo dizer o seguinte, eu meio que montei aquilo para que eu parasse de passar fome. Porque o que acontece? Teve uma época aí que por questões pessoais minha mulher não vinha muito. Hoje ela mora aqui. Tá. Mas ela não. Não vinha. sabia, tua esposa está morando aqui. Depois da pandemia ela viu que ela sempre teve muito medo de vir para cá por questão de médico, hospitais, essa coisa. Mas aí durante a pandemia ela percebeu que sim dava para morar aqui tranquilamente. Então ela alugou o apartamento dela lá em São Paulo e está morando aqui. Acho que desde que acabou a pandemia ela não foi mais embora, ficou aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer uma merchan de graça, porque eu adoro. Pois não. Em Alphaville foi construído, no ano passado, um hospital 9 de julho. Sim. Primeiro que o atendimento é muito, muito bacana. Ele atende, recebe a maior parte, quase todos os como é que se diz, meu Deus? Sistema de saúde, né? Convênios. Convênios, isso, desculpa. E os convênios, e olha o problema. Um hospital que vai fazer 1 ano e pouco aberto, ele fecha às 6 horas da tarde, ou agora foi para as 8 da noite, porque não tem público. Oh, Ninguém vai. Eu tive um problema no ombro, algumas gravações eu estava assim essa semana, né? Todo ferrado, talvez eu tenha rompido o ligamento. Hoje, por conta de remédio, eu estou conseguindo me mexer. Eu saí daqui, gastei 24 minutos até chegar lá, em Alphaville, fui direto, está perto da avenida principal, simplesmente chegando lá, eu em 15 minutos estava sendo atendida pela médica, fiz meu raio-x, voltei na médica, botei uma proteção no braço, fiz uma medicação que foi o que mais demorou, uma medicação intravenosa, em 1h30 eu estava em casa. que bom saber disso. Então, eu estou fazendo esse merchan para o Hospital 9 de Julho, não quero nada em troca, não é nada. É porque é o seguinte, às vezes a gente passa por algumas situações, a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem a possibilidade de poder ter um convênio, né? Então a gente desafoga o SUS também, porque... Não tenha dúvida. Porque se a gente também correr para... Aqui em Araçariguama tem um hospital fantástico, mas é SUS, e você acaba afogando o sistema. Então, vá para lá. Vá para lá. E esse teu feedback é muito importante, desculpa ter te cortado, porque minha mulher teve um probleminha de saúde nesse final de semana e por acaso ela ficou sabendo desse hospital. Sim. É fantástico. Tanto é que ela comentou comigo, se ocorrer algum problema, ou é Sorocaba ou agora lá tem esse 9 de julho. O único problema é que o 9 de julho não está ficando até tarde. Aí até comentei. Sim. É que eu faço Que tudo, absurdo, né? e eu faço tudo de uma forma muito calma, né? Então eu vivo arrebentado. Esse ano eu já fui lá umas 6 vezes. O pé tá achando que está quebrado, preto, todo torcido, todo arregaçado, facada, queimadura. Eu sou chefe de cozinha também. Arranca tudo aqui com óleo fervendo e tal. E eu vou muito lá.
Eu acabo usando o dinheiro do meu convênio uma hora vai vir tirar. Mas o Hospital 9 de Julho Que bom é saber. muito bom. Então eu acho que eu tenho que deixar isso claro, que como você é uma pessoa que só sua posição já divide, espalha muita informação, então vá para lá, use esse recurso fantástico. O médico fica assim, mas você tem mais alguma coisa? Porque o médico, às vezes, Você atende. tentando arrumar. Às vezes ele fica 6 pacientes no dia e ele está de plantão, então ele quer fazer alguma coisa, porque. Quer mostrar serviço. Não, é PS, pronto-socorro. Um plantonista de pronto-socorro, as enfermeiras falam, eu era de São Paulo, meu negócio é virar 24 horas, que nem uma loucura. Aqui tem tempo para ficar sentado assistindo televisão e não é isso que eles querem, né? Porque não tem cliente. Então, na medida do possível, divide essa informação que é importante. Com tá? certeza. Eu mesmo serei. Espero não ser Espero um não ser. usuário, mas Sim, bom sim. saber. Tá? Mas vamos voltar. Então, o Village, como é que você vê agora essa situação? Nós vamos começar a fazer algumas sei lá, festa junina, alguma coisa ali, para fazer alguma chamada, para trazer mais esse público? Você tem alguma ideia? Ideia a gente sempre tem, mas o problema, nós já chegamos a fazer algumas coisas ali, mas não teve o retorno esperado. Entendi. Porque o que acontece, Ricardo? Tudo tem custo. Sim. Então, quando você vai analisar qualquer campanha publicitária ou campanha, porque não deixa de ser uma campanha, um evento que você faça uma campanha visando você está visando alguma trazer coisa. o público ali para o meu estabelecimento. E, infelizmente, não teve a repercussão necessária, sabe? Então, a gente... E outra, o momento também... É o momento, né? É até esquisito, porque quando você está numa penúria dessa de tudo travado, é onde devia investir em propaganda e publicidade. Mas nós já estamos ali há 5 anos, já estamos consolidados. O que eu digo para quem está chegando agora, consolidados entre aspas, porque deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu aprendi com a Gisele, que foi a primeira loja que teve lá, foi a primeira corajosa que eu aplaudo e agradeço até hoje. A Gisele é a que vende massa. É a que vende massa, é a loja número 1, porque ela foi a primeira, inclusive pagou o primeiro ano todo à vista, o que nos ajudou muito na época. Então é uma companheira, uma parceira fantástica até hoje. O que eu ia dizer, que eu perdi o fio da meada aqui, me ajuda. A gente estava falando de investimentos que você faz como fazer campanha publicitária, de fazer um evento, alguma coisa assim. E hoje, nós estamos lá. Que eu ia te falar, que a Gisele que me informou disso, que ela aluga cadeiras e mesas há muitos anos. E aí, ela foi a primeira que me disse, do meio da Porta do Sol, em sentido à Portaria 1, muita gente nem sabe que existe a Portaria 2, nunca foram para lá. Deixa eu dar até um outro feedback. Dentro de nossos 16 milhões de metros quadrados, nós temos 112 quilômetros de ruas asfaltadas, sendo que diversas ruas, pedaços ainda de algumas vielas, algumas travessas, que tem coisa de seus 100, 500 metros, 100 metros e tal, ainda são de terra. Isso aqui é muito grande, por isso essa situação. A portaria 1 da portaria 2 é 7 ou 8 quilômetros de distância. E como aqui nós estamos a 900 metros de altitude, nós estamos numa situação de serra, a gente tem um clima de serra aqui, tanto que onde é o Moreiras, onde é o teu shopping, é chamado Serra. Sim. É uma região da serra, o alto da serra, né? E você leva, eu estou perto da portaria 1, eu levo no mínimo de 15 a 20 minutos para chegar lá, porque é sinuoso, você tem que descer, subir, é longo, né? Então eu entendo que muita gente não conhece. Nem sabe nem sabe que existe, porque na verdade nós temos 4 portarias e ninguém sabe disso. 5. É que uma é só para pessoas. Só pedestre. Mas se você tem ali uma confluência de pessoas vivendo ali, né? Naquela região. Tem. Aliás, quem construiu aquela portaria fui eu, quando era presidente. E por quê? Porque, só para você entender, quando eu comecei só complementando, a Porta do Sol tem 3 mil lotes e o ano passado completou 50 anos de idade. E desses 50 faz 25 que eu estou aqui. Tá? Tem tudo isso. Vi tudo isso. E logo que eu cheguei... Eu tenho 1%, eu estou a 2,5%. Então, ixi, não sabe nada, inocente. Você não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Eu até costumo... Quando eu assumi aqui, quando eu fui convidado para fazer parte
do grupo que ia concorrer às eleições daquele ano, de 25 anos atrás, que logo que eu cheguei eu já fui guindado para participar de uma coisa que, na verdade, eu queria colocar paralelepípedo lá na minha casa. Uhum. E tinha uma chácara X qualquer que tinha paralelepípedo, que era do falecido Gilberto Sartori, meu querido amigo, que depois se tornou meu sócio também, que dá o nome para Hípica, Gilberto Sartori. Ah, tá. Agora, você falou o nome e ficou na minha cabeça, poxa, eu já vi esse nome. Aqui dentro, a gente tem Hípica. Tem um clube muito aprazível de você viver. Tem quadra de tênis, tem beach tênis, tem um restaurante, tem uma área coberta onde tem uma feira gastronômica uma vez por semana. Enfim, você tem Muito todo... legal. tem o cinema, que é um cinema pequeno, do qual hoje eu sou o coordenador junto com 3 mulheres fantásticas, né? E a gente tenta fazer para que a gente dependa o mínimo possível do externo, né? Então, isso daí levou 50 anos, eu te diria 25, porque Tá. os primeiros 25 anos da Pôr do Sol foi, no meu entender, uma estagnação total. Sim, e esse, sim. inclusive, foi o mote da nossa campanha, que nós ganhamos e, de certa forma, nunca mais saímos do controle. Um ou outro ano aí saiu e, para você ter uma ideia, quando eu entrei, o único advogado tínhamos 2 advogados, um da CESP e eu. E aí convidaram ele para ser diretor jurídico, ele não aguentou 15 dias. Pegou e pediu para sair, cara. Tanta coisa. Tanta demanda, né? Aí sobrou quem? O Marmitão. Aí o Marmitão pegou e assumiu a diretoria jurídica e de segurança da Pôr do Sol. Naquela época. E que era um problema aqui violento de segurança. Para você ter uma ideia, não existia 1 metro de cerca. Por que eu estou te contando isso? Para chegar na portaria 5. Não existia 1 metro de cerca. O loteamento Porta do Sol ele só era fechado no nome. Tá. Não existia 1 metro de cerca. Porque aqui não é um condomínio, aqui é um loteamento. Um loteamento. Tá? E aí, para você ter ideia, na primeira semana que eu assumi, no primeiro mês, eu acho que não foi, eu sei que foi nos primeiros 15 dias, estacionaram uma van ali na Castelo e furtaram as casas de todas as ruas que terminavam na Castelo. Aqui, dessa tua rua aqui, sim. Todas essas travessas que terminavam na Castelo, eles entravam pela Castelo e furtaram todas as casas que estavam vazias. Nossa. Aí acendeu a luzinha. Eu falei, opa. Tá na hora de fazer alguma coisa, né? Então, aí eu que comecei. Então, quando eu digo eu, é toda uma equipe. Toda uma equipe. Mas você estava como responsável. Responsável, que dei a ideia. Vamos colocar. Porque às vezes eu coloco as coisas no singular, porque partiu de mim a ideia e até o esforço e tudo, de mas a implantação foi feita com base de uma série de pessoas. Pelo presidente da época, que era o Gilberto. Ali ainda era o Gilberto Sartori, que era o presidente da época. Aquela época era Sapo ou já era Paps? Já era Sapos. Mudou quando já era Paps. Não, era Sapos. Sapos. Né? Quem mudou para Paps fui eu por uma obrigação legal. Tá. Foi quando eu fui presidente. Desculpa, por que obrigação legal? Porque sociedade é uma coisa, associação era outra. E na época era Sociedade Amigos da Porta do Sol. Que era e num determinado momento, algum gênio jurídico entendeu que não podia mais ser sociedade, sim, deveria ser associação. Tá, então por isso que mudou. Virou para Paps. Essa é uma das partes que eu gosto muito. Eu não estou fazendo muito ainda no podcast, porque o podcast não é só fixo aqui, ele é regional, ele tenta abranger. Mas a gente gosta muito de falar isso, conhecer as histórias, porque isso aqui é um investimento, isso aqui foi uma coisa muito louca que aconteceu, é uma monstruosidade. Vocês que implantaram toda a água tratada desses 3.000 lotes, ela é captada, ela é tratada e é distribuída pelo condomínio. Armazenada e distribuída pelo condomínio com uma qualidade excepcional. É muito comum a gente vê a Sabesp vindo aqui para avaliar o que está sendo feito, para pegar ideias. Mensalmente analisado pelo Instituto, acho que Adolfo Lutz. Acho que é alguma coisa assim. Era o Adolfo Lutz, não sei hoje quem está mais. Para dar mais um outro dado, né?
A arrecadação do município de Mairinque, 25% da arrecadação de IPTU do município de Mairinque sai daqui. Exatamente. O município não entrega quase nada, é tudo independente aqui. A única coisa que o município nos dá é a coleta de lixo, porque é uma obrigação, e não é nem dado, né? Porque está no destaque do IPTU, quer dizer, a prefeitura não tem nenhum custo com o único serviço que ele presta é cobrado no IPTU. E se eu não me engano, a iluminação das ruas, no passado houve um acordo aí que a prefeitura que paga. Pagar. Eu acho que está pagando ainda. Eu acho que ela paga ainda. Mas é uma obrigação, porque aqui é um bairro da cidade, consta como um bairro da cidade. Quando você vai fazer qualquer consulta sobre o Mairinque, ele é um bairro. Só que é um bairro que tem portarias, tem uma segurança própria, e isso é um outro dado que eu achei muito importante, né? Nos últimos 13 meses, em 3 mil lotes, 16 milhões de metros, nós tivemos... Mais de 100 ruas. Mais de 100 ruas e mais de 112 quilômetros de ruas asfaltadas. Nós tivemos em 12 a 13 meses, nós tivemos 4 furtos, sendo que todos os furtos foram solucionados e todos os produtos do furto, ladrão de galinha, bebida, levou uma televisãozinha, foi tudo devolvido. Então eu acho que a gente tem que dar esse mérito, porque a gente vive num mundo hoje bem conturbado, né? Então quando você faz a escolha de migrar para o interior, que foi o que mais aconteceu na época da pandemia, eu e minha esposa, a gente na região aqui, 40 e tantos anos eu frequento a região, mas não na Porta do Sol, isso aqui era um sonho. E minha mulher não sairia de São Paulo de forma nenhuma. Quando nós efetivamente fincamos o pé aqui, alugamos nosso apartamento, mudamos nossa vida completamente. Aliás, parabéns, porque fincaram muito bem, hein? Porque a chácara é maravilhosa. Muito obrigado. Eu já já conhecia de um evento, eu comentei contigo. Sim. Eu cheguei aqui e falei, mas eu conheço essa chácara. Eu tinha vindo aqui para comprar um moedor de cana, que o antigo dono anunciou, eu vim aqui comprar um moedor de cana. Mas fantástico, tua chácara está fantástica, o teu estúdio está maravilhoso, fiquei encantado de quando você me mandou as fotos a primeira vez. Mas a culpa é sua, todo o dinheiro que foi colocado aqui foi você, porque aí, nós estávamos batendo um papo, eu gosto de botar os pingos dos is. Os pingos dos is, não, esse é um programa da Jovem Pan, que eu adoro, mas é botar o nome no bandido, né? Dar nome a quem indivíduo. Eu fui conversar com você sobre uma ideia de fazer uma rotisseria. Sim. Aí você falou, não, a rotisseria não dá, porque já tem a menina e tal, eu não tinha me tocado disso. Mas eu quero fazer um restaurante lá em cima. Aí foi me mostrar lá em cima. Uma coisa doida, eu falei, mas esse homem é muito bom de negócio, porque ele não está com medo de nada. Acabou que a gente nem mandei aquilo que eu te prometi que ia te mandar. Peço desculpa, mas vai continuar atrasando. E no bate-papo mostrei uma foto, falei, eu vou fazer um estúdio para guardar meu equipamento, para fazer que eu faça umas outras coisas. Por que você não monta um podcast? Então, a culpa de todo esse dinheiro que eu botei aqui dentro é sua. Mas obrigado. Graças a Deus, ainda bem. Muito legal. Obrigado. Parabéns, ficou muito bom. Muito bom. Mas a ideia, quando a gente fala aqui do podcast, eu gosto de tratar de alguns assuntos. Pois não. Um dos temas que eu gosto muito de trabalhar é o empoderamento feminino, tanto que foi o nosso primeiro programa, com a Carla Matos, era uma gerente da Natura, uma mulher com uma capacidade de falar, uma articulação muito grande, e a Carla Matos, logo depois, ela foi comprar o passe dela, ela foi para a Nestlé, e ela é responsável por uma negociação no Panamá, no hub dos Estados Unidos. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter tido ela aqui presente, ela é amiga pessoal. Na verdade, quase todo mundo que vem aqui é amigo pessoal. E a Carla hoje mostra que é o seu talento. Então, quem puder, assista, vale muito a pena. Então, são as meninas super poderosas. O próximo programa vai sair esses dias, já está gravado com a Vanessa Maia, que também é uma menina que saiu de uma situação de vida e deu a volta. Que legal. Né? Eu gosto desses exemplos. Você mesmo falou, nunca fui uma família de dinheiro, mas hoje você tem uma condição diferente de vida. Não está sobrando dinheiro, mas também não está faltando. Então, essas coisas eu acho muito interessante. E um segundo aspecto dos nossos quadros é falar sobre a força do interior. Viver aquele amontoado de São Paulo não dá. Então, você quando vem para o interior, essa migração que houve no interior, abrem-se oportunidades, abre-se um monte de coisas. E eu gosto de pegar um exemplo, sempre de cada um convidado assim, de uma visão
do que pode ser empreendido aqui para quem está em São Paulo, está desanimado, ou está aqui mesmo na região, qual é a visão? Eu tive aqui essa semana também uma outra gravação que vai em breve, essa semana já entra com o Adriano, que trabalha com energia solar, mas a energia fotovoltaica. E a gente acabou descobrindo no papo que se a prefeitura pagar uma NR10, uma NR35, fizer isso, fizer aquilo, você começa a gerar empregos para pessoas que hoje estão sem ter o que fazer, para subir e limpar as unidades de energia solar. As empresas instaladoras daqui a pouco não vão ter demanda, não vão ter capacidade física de atender a limpeza que é necessária para manter o sistema funcionando. É uma limpeza com vassoura, com água, com sabão, mas tem que saber a altura, tem que ter risco de choque, tem que aprender esse sistema. E você vai ter isso num breve, um curto espaço de tempo, em 5 anos. Nós temos uma Itaipu no Brasil já instalada em energia no telhado dos outros. Que legal. Então, essa é a ideia. Por isso que eu estou falando, estou sendo meio redundante que os programas estão perto, mas me dá uma ideia da sua visão aqui na região, o que pode ser feito. Quer dizer, você tem ali no próprio shopping, né? Olha, de serviço falta quase tudo, porque quando a gente fala de empreendimento, a gente tem que falar de qualidade. Sim, sim. As pessoas, houve uma pessoa que falou, fez o mesmo comentário para mim, quando eu ainda estava construindo, foi a pessoa que, o entregador do mármore, do granito, aliás, que eu usei nas portas ali, foi muito engraçado que ele chegou, parou assim, ficou olhando para lá, ficou olhando para cá, só tinha as 20 primeiras, não tinha nada embaixo nem em cima. Ele falou, Edição, vou te falar um negócio, ou você é um puta de um visionário ou um doido. E como eles, muitos pensaram assim. Sim. Por quê? Porque só tinha puxadinho, só tinha porcaria. Tinha 2 mercados que, infelizmente, é ruim usar esse termo, mas eram porcaria. Tanto é que um fechou, não aguentou. Quando o mercado lá do shopping abriu, o outro se modernizou e o outro fechou. Tá? Então, o que acontece? Infelizmente, as pessoas que me chegam até mim, elas pegam carona no que está dando certo. Porra, que nem o pet shop maravilhoso que meu amigo Everson montou ali, que é uma pessoa que eu sugiro que algum dia você tente trazer aqui, que é um advogado também brilhante, trabalhista, investiu muito na região, e ele montou aquele Agro Catarina maravilhoso. E a partir do que eu montei, que eu acabei com os puxadinhos. Essa que foi a grande onde verdade. o Agro Catarina era uma lojinha... Era onde era o mercado que fechou. Ah, não sabia era disso. Era o mercado. Ali era o mercado que depois a pessoa alugou do antigo dono do mercado e montou ali uma loja que vende de tudo. Isso, né? vendia de tudo. E ela tem tudo, inclusive, o nome. Isso, isso. Aí veio o Everson, comprou e aí deu que é maravilhoso. Aquilo que você vai precisar de insumos, Então deu uma modernizada que ficou fantástica. Então, o que acontece? Como que eu vejo hoje? Acabou o puxadinho. Hoje ou a coisa vem com qualidade ou não vem. E ainda eu vejo que mesmo aqui na Porta do Sol, eu vejo uns anúncios no grupo de pessoas que só entrega delivery, não fala nem onde é. Sim, sim. Eu nunca comprei nem vou comprar nada dessas pessoas. É que fica um pouco de temerário, né? Você não sabe de onde é a procedência. Completamente temerário. Eu sei o que é exigido de todos os meus comerciantes ali para ele ter a loja aberta ali. Aí eu vou comprar de um cara que você pergunta o endereço, ele não fala. É aqui dentro, talvez, provavelmente. Que nem pode também. Sim. Então, o que eu estava te dizendo, as pessoas gostam de pegar carona no kit que já está pronto e dando lucro. Não vira, cara, não tem espaço para todo mundo. Vai montar outro Agro Catarina aqui? Outro pet. Você viu, meu pet shop, eu tinha um pet shop lá e foi embora. União Pet que foi embora. Foi embora. E ele é grande em Mairink, né? Mas não aguentou. Não aguentou, resolveu ir embora, tudo bem. Então, o que acontece? Uma coisa, só para te dar um exemplinho, falta tudo, tá? Sim. De qualidade, veja bem. Vamos generalizar. De qualidade não significa um produto caro. É um produto de procedência. É um produto que tem... com bom gosto, com um negócio limpinho. Seguindo todas as normas sanitárias. Exatamente. De é isso que eu te digo que não cabe mais... Puxadinho. Então,
caberia, por exemplo, tudo, volto a dizer, vou repetir de novo, falta tudo de qualidade em termos de prestação de serviço e produto. Tá? Agora, por exemplo, estamos há 5 anos aqui, cara. Eu nunca entendi porque ninguém abriu uma papelaria ali até agora. Sim, sim, Com uma lan house, sim. de mandar e receber. Eu ainda sou da época do fax, às vezes eu tenho que. Eu já ia falar Fala fax de novo. Ia pegar a mão, ia ter que dar um corte. Mas e-mail. Tá. Você escanear alguma coisa e mandar por algo. Cara, As lan house perderam um pouco da sua função como você ir lá só usar. Mas a pessoa normalmente da lan house tira atestado de bons antecedentes que a pessoa precisa apresentar. Isso. E todo esse serviço. Xerox. Esse serviço ele é feito hoje por essas antigas lan houses, né? Não, e aqui, no bairro de Moreiras, eu até entendo que caberia a lan house você colocar uns 5 computadorzinhos ali pra molecada jogar. Ó, vamos lá, vocês escutem. O homem sabe o que está falando, ele conhece o mercado e conhece a região. Fica uma oportunidade aí, tá? Depois eu vou botar o contato dele. Comida japonesa. Por que ainda não tem uma comida japonesa? Sim. Sei lá, uma esfirraria. Nós já discutimos uma distribuidora de doces e balas. Doces e balas. É barato. Já convidei o Gil, vou até fazer aqui um relato, já convidei umas 3, 4 vezes, o Gil da Gil Doces, que tem uma unidade aqui no Dona Catarina e outro lá no... E ele tá bobeando. Daqui a pouco espero que chegue alguém. Tá bom. Ele tá deixando o cavalo passando arriado na frente dele. Tá bom. E ele tá deixando passar. E a visão é bem essa. Tinha um espaço reservado na entrada do Village que ele queria fazer um posto de gasolina. Sim, aquilo dali foi comprado para isso inicialmente. A empresa está aberta até hoje. Então, Vila Moreiras Comércio Varejista de Combustível. Então, olha só. Não foi. O que acabou? Veio uma pessoa, não sei se continuou o mesmo inicial, mas chegou, cacifou, falou, não, vou fazer uma padoca aqui. Uma padoca no estilo mais paulista, né? Aquela padaria que você vai, toma um brunch, né? Toma aquele café da manhã, você pode ficar um pouco mais. Tem um bom almoço, tem um delivery. Uma qualidade espetacular. Tem uma área externa coberta bem bacana, que essa área externa, ele, no final de semana, várias vezes, tem um showzinho, tem uma musiquinha ao vivo. Na verdade, só uma coisa, a semana inteira. A semana inteira? Tirando a segunda-feira, todo dia tem apresentação, música ao vivo. Então, é um outro, ou é um do louco, ou é um visionário, mas o dinheiro, não, como dizia meu pai, dinheiro não aceita desaforo, né? Então, se ele está investindo isso tudo, é porque realmente ele tem houve uma queda, não há dúvida nenhuma. Acabou a pandemia, aquele boom que existia, da quantidade, todo mundo veio para cá, caiu. Mas a tendência agora é a curva voltar a crescer, né? Eu não tenho dúvida disso. Por exemplo, os meus lojistas lá, eles estão num desânimo, cara, que é uma coisa assim de chorar. Estou até evitando de ir lá, porque eu não... Outro dia eu vi uma choradeira das meninas... Isso daqui, dá licença. Todo? Na tua visão, tá meio cheio ou tá meio vazio? Aquela historinha que já depende. virou O otimista disse, nossa, ainda tem água. O pessimista, já está acabando. Então, a minha visão está sempre meio cheio. Tá bom. E eu tenho um pessoal lá, cara, que que só vê o lado negativo da coisa. E, eu tinha te dito, eu passei por um plano cola. Nós até segmentou a conversa, nós não voltamos, não demos continuidade. Mas quem passou por uma coisa daquela, cara, que aquilo foi um estupro financeiro. E depois os outros planos também miraculosos também foram horrorosos. Até chegar o plano real, que brecou parou com a palhaçada. A inflação que existia, eu perdi muito dinheiro. E parou com a palhaçada, porque se tinha um interesse em manter a inflação alta, porque existiam grupos que estavam nadando de braçada, né? Bancos principalmente. Sim. Então, o que é a minha experiência de 67 anos no Brasil? Já quebrei algumas vezes. Então, não é o primeiro empreendimento meu. Então, em 67 anos, tudo passa, velho. Tudo passa. Inclusive no comércio, isso há de passar. A guerra da Ucrânia já acaba. O Biden daqui a pouco vai embora. O Nine daqui a pouco vai embora. Calma. Nós vamos embora também.
Calma, gente. Calma que nós também. Também. A vida, Então, a vida é finita. é finita. E a grande certeza, o gostoso é isso, você saber que tudo passa. Sim, mas você tem que fincar o seu pé e fazer uma passagem bonita, né? Você tem que viver a vida e... Não, e eu costumo dizer o seguinte, a época de investir talvez seja agora, porque Sim. tem aquela fábula também que diz, ou frase, quem chega primeiro, ele toma água mais limpa. Sim, eu trabalhei a vida inteira, né? Desde os meus 13 anos até os meus 57, que eu vou fazer daqui a um mês. Eu sempre Estamos velho, propaganda. estamos ficando velho. Faz tempo, né? Eu perdi a garantia de fábrica já. Estou com o braço doendo aqui. Mas eu sempre naveguei no mundo da publicidade, do vídeo, do cinema, dos documentários, a minha vida, tanto que eu me sinto à vontade aqui como um presente divino por tudo que eu fiz, tanta gente que eu ensinei. Eu estava sempre por trás das câmeras. No Paraná fiz muita coisa e chega um momento que você fala, agora eu tenho que criar alguma coisa mais positiva, né? E dentro dessa coisa positiva é o podcast. E no podcast, como eu tento fazer essa força do interior, eu vou te botar uma proposta, uma saia justíssima agora, mas é para você e para quem quer fazer algum empreendimento. Então, eu já dei um pouco da coordenada do que é a nossa região aqui, potencial econômico. Claro, ele não pode construir o shopping, construir as lojas, manter tudo, ele tem outras atividades, ele não vive disso, não é a principal, você só vem de final de semana para cá. De quinta em diante. De quinta em diante. Domingo, daqui a pouco ele está indo embora, tanto que nós estamos gravando de manhã, é raríssimo eu fazer isso, vocês ouviram meu cachorro agora aqui, normalmente eu gravo à noite, porque mais que a gente tente botar o estúdio em silêncio, acaba vazando, às vezes passa aqui uma revoada de maritaca, meu amigo, vai beber uma água, deixa gravar, porque não dá, dezenas de maritacas. Mas eu vou te botar numa saia justa, mas é pro bem. Vamos lá. Se alguém hoje que está pensando em investir em alguma coisa, não sabia onde fazer, o que colocar, te procurar, você dá uma consultoria, tarará, você dá uma facilitada para ele começar os primeiros meses, sempre, o que você... Sempre, então, sempre. É um compromisso, vou aqui, hein? É um compromisso do Edson, está fazendo aqui para todo mundo, para dar uma força. Ele precisa encher lá. Olha, falta um curso de inglês, uma pequena escolinha de inglês, falta um método comum de matemática, falta um zilhão de coisas. E tem uma área em cima que ela não tem tanta visualização da rua, da estrada, porém é uma área muito... encher de... Escritório de contabilidade teve 7 salas, desculpa te cortar, claro. 7 salas que eu construí sem a característica de loja, que é para ser salas mesmo, de consultório médico. Isso que eu ia falar. Que eu construí a pedido de um médico daqui de dentro, mas que também já arregou, não sei. É complicado. Fica com medo de investir, mas só vai saber se funciona. Então, deixa eu dar uma dica. Vai. Eu já disse, eu quebrei algumas vezes. Só que tem o seguinte, todo negócio que eu empreendi até hoje, tem toda aquele planificação de negócio, você faz o plano de negócio, quanto que vai ter que investir, quanto isso, o tempo de retorno. Você tem que amortizar esse investimento. Muita gente ninguém calcula. Os primeiros 3 meses, bicho, você vai ter prejuízo, você não vai ganhar nem para pagar o aluguel, você vai ter que ter uma reserva. Você tem que ter uma reserva. Então, o que eu sempre digo é isso. Rapaz, eu de vez em quando dou uma sumida. Depois você edita isso daqui. Não vou editar, não. É que a gente está conversando, isso é complexo, né? Porque a gente está pensando em muita coisa, por mais que a gente tente um bate-papo. Você estava falando de amortização, de plano de investimento para quem está chegando, o que pode ser feito. Então, a dica que eu ia dar é o seguinte. Desculpa, hein, pessoal. Mas toda... É que a graça do podcast é o dinamismo da coisa. Isso. E outra, às vezes eu quero ficar explicando tanto que eu acabo perdendo o Isso, eu também fiz isso. Eu dei os 3 brancos aqui, não sei se perceberam, mas já tive os 3 brancos. E aí, eu sempre me perguntei o seguinte, depois de toda a planificação, quanto que vai ser preciso, se esse negócio não der certo, o que isso vai mudar na minha vida? Se a resposta for nada, eu me jogo. Tá, claro. Porque... Para mim,
hoje, talvez 100 mil reais não faça diferença, mas 10 mil para outra pessoa faça muito. Não, o cara vai tirar o carro da família, ele vai vender porque... E depois mas ele usa esse carro. Não, mas se ele usa, ele vende o carro, se der errado, ele vai ficar a pé. Financia o teu carro. Então. É um exemplo maravilhoso. Tá. Não vai mudar nada a vida do cara. Ele compra um carro financiado e toca a vida, acabou. E o negócio fecha e acabou. Então, todas as vezes que eu quebrei, graças a Deus nada mudou na minha vida. Tá. Por quê? Porque antes eu fiz essa planificação e cheguei à conclusão. Eu quebrei várias vezes, mas não tinha planificação. Eu dei muita sorte. Então. Não. Eu planejava e por N razões, uma vez só foi culpa minha. O resto foi tudo mercado, foi uma série de coisas. Então tá. Então vamos lá. Então, se alguém quiser hoje ter uma ideia básica, me dá um contato seu para entrar em contato e poder falar, Edson, eu estou pensando em fazer uma empresa assim, queria conhecer o espaço, você me fala alguma coisa, tanto da região quanto de São Paulo, qualquer outro lugar, me dá um contato seu. Pode ser o telefone? Com você, o que você quiser. Aí é a responsabilidade. Se virar 10 mil pessoas aí você monta um outro número. Não foi. Então, infelizmente, eu até gostaria. Eu também, porque eu gostaria que você falasse assim para mim. Pô, Ricardo, você acabou comigo. Você me ferrou. Porque aí eu tô dizendo assim, olha quanta gente está assistindo o meu programa. Mas vamos lá. É o 11 999 61 8300. 8300. Repete. Para falar 999618300. Então, fala direto com ele. Se você tem alguma dúvida, será que vale a pena? Eu tenho uma ideia, eu queria montar uma loja de, seja lá do que for, uma loja de roupa, uma loja de bala, uma loja de doces, que não tem, né, aqui no entorno. Então, 12 quilômetros para um lado, 12 quilômetros para o outro. Aí você tem o condomínio, que deve ter hoje, em média, morando aqui umas 2.000 pessoas. 2.000 por aí, 2.300. Você tem ideia? Não, 2.300 casas. Sim, quando mas... você multiplica pelo menos pelo marido e mulher, você já dobrou. Sim, mas não estão todos morando. Então estou dando um número racional de que moram verdade. aqui. Não, perfeito, a tua esposa mora, perfeito. você não. Então você tem uma demanda aqui reprimida. É verdade. Muito reprimida, porque eu quero comprar uma bala, ou eu vou 12 quilômetros para lá, vou 12 quilômetros para cá. Ou eu saio para a estrada e vou no quilômetro 50, que é 14 quilômetros para Sariguama. Nunca esquecer que do meio da Porta do Sol para a Portaria 1 também, muita gente nem sabe conhece. Que existe a Portaria 2. Então fica a dica. Eu quero montar tem uma demanda reprimida. Você tem a Vila dos Moreiras lá atrás, que você também tem uma quantidade imensa. Então você tem uma demanda, você tem eu vou botar umas potencial fotos. Imenso. Potencial, vou botar umas fotos depois, o Edson não trouxe, eu vou lá fotografar essa semana, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês o potencial econômico que tem aquilo. Tem se eu não me engano, tem uma imobiliária ali dentro, que o Edson estava enrolando para construir. O cara falou, não, eu vou construir. Ele construiu sai fora do modelo, mas ele construiu. Mas o mercado também foi assim. O mercado também foi assim? Ele só me apresentou o tamanho que ele queria, eu peguei e construí. Então, porque essa demanda está reprimida, vou aqui. Ah, tem bala no supermercado, tem bala, mas você não tem aquela diversidade de uma distribuidora. Estou usando a bala porque é o que eu já quis. Sim. Mas a minha área é TV, não dá. Eu como administrador de uma loja desse tamanho, eu não me manteria. Então, ficam várias oportunidades. Ali é um ótimo ponto para você montar um sistema de saúde ali, ter um médico, já tem a dentista, botar um cardiologista, botar um reumatologista, sei lá. Eu vou até dar um feedback aqui, que eu já aprendi que não deve se falar nada antes de concretizar, até para não queimar. Ninguém zicar, né? Sim, é que as energias... Minha mãe já falava. Sabedoria. Mas está em negociação uma ótica, por exemplo. Opa, que legal. Vamos ver, tomara que dê certo. E falta muito, né? A ótica é mais 12 quilômetros para lá, eu acho que para cá tem. Nem tenho certeza se para cá tem. Aqui você 12 quilômetros você talvez vai para a cidade. Talvez no Outback, no Outlet. No Outlet você tem. Talvez tenha, você tem sim. Tem óticas... E uma ótica muito interessante, que eles têm duas unidades, e a proprietária, uma das proprietárias, é a que faz o exame de vista gratuito. Olha, lógico que você vai ter que fazer o óculos com ele. Sim, mas não é... Mas o exame médico ocular vai ser de graça. Vai ser um negócio muito legal. Então,
fica esse comprometimento. Se você tem alguma ideia, liga para o Edson. Fala, Edson, o que você acha de eu fazer a empresa tal, fazer isso? Aqui já tem distribuidora de gás, ali já tem distribuidora de água. Tem algumas coisas que estão funcionando bem e são muito necessárias. E tem uma demanda muito reprimida aqui. Produtos de um pouco mais... Tem um dos parceiraços dele, que é um cara que eu amo de paixão, que é onde a gente se encontra ali, às vezes. O Marcão, que vende os espetos, vende uma bebida legal, tem um gin importado, tem sempre um vinho de qualidade. O Marcão tá lá, o Marcão se sustenta e é muito feliz ali, porque ele tem um produto de qualidade, ele faz um trabalho bacana. E tem um público fiel. E o público fiel, porque assim, os moradores aqui acabam se conhecendo, ali é um point, eu conheço muita gente. Eu estou há 2 anos e meio. Tem um monte de histórias que eu também falo pra caramba, né? Tem um monte de gente que eu conheço aqui dentro, que quando eu falo para alguém, você sabe que o cara faz isso? Pra você ter ideia, tem uma pessoa aqui que tem um laboratório de revelação de filmes Super 8, 16mm e 36. Olha só. Fora isso, só no México. Nem eu sabia disso. Ninguém sabe. E eu tô só 2 anos e meio. É uma pessoa de uma história de... Quem me apresentou foi o Marcão. Esse maluco também é de cinema, tal, papapá. E eu estou para trazer ele aqui. Preciso renovar nossos contatos para que a gente venha aqui. A gente se encontra de vez em quando lá no Marcão. Aí não dá para ficar muito, porque aí já o maluco pega a cerveja, o outro, se eu ficar lá, minha mulher me mata, porque eu vou passar o dia lá. Só esse aqui vai 2 horas e meia. Né? Mas é muito legal, um point, tem uma feira, né? Feira de quarta e sábado. Mas uma feira é uma feirante só, mas ela tem uma barraca. O que você imaginar de produtos ela tem. Eles são fantásticos. Fantástico, e eles rodam 12 quilômetros até aqui. Na verdade, eles rodam mais, porque eles vêm direto do Ceasa. Por isso que ele tem também um público extremamente fiel. É um produto de qualidade. Extremamente qualidade, porque ele vem direto do Ceasa para cá. Tem o outro doido, no canto, esqueço o nome dele, que vende peixes, camarões. Ele tem uma cozinha super equipada em cima, se você quiser. Moacir, da Marbella. Isso, da Marbella. Se você quiser, você tem uma área de restaurante. Se você quiser, aluga a cozinha dele em cima, você faz o seu almoço, leva para sua família, para os seus amigos. Não, assistido por um chefe, até onde eu sei. Se quiser, também tem um chefe dele. E se você quiser, tem camarões, de produtos de extremíssima qualidade. Então fica a dica, se você está pensando em alguma coisa, vem para cá. Agradeço muito. Eu que tenho que agradecer, porque quanto mais o shopping me ofertar, mais coisas são interessantes. Menos terá motivo para sair daqui. Nós estamos em frente ao Catarina Shopping, sim. Só que para ir para o Catarina, nós temos que andar 4 quilômetros, fora aqui dentro, 4 quilômetros de Castelo, fazer o retorno, andar 4 quilômetros, depois para voltar 4 quilômetros, pegar um outro retorno, 4 quilômetros e depois andar aqui dentro. 4 quilômetros para você que está aqui na portaria 1. Estou falando sem andar aqui dentro. Isso, sem andar aqui dentro, porque para mim a coisa fica pesada. E a pegada do shopping é uma outra pegada, são marcas de grife, então ela tem um valor maior. Então esse público que de uma renda um pouco menor não consegue frequentar ali, até porque só estacionamento é vintão, então tem uma série de coisas. Então... E só para complementar, por exemplo, eu sou muito honesto, cara. Tanto é que já teve 3 lojas de roupa ali. Tá. Porque quando você diz, pede para a pessoa me procurar para uma consultoria, não é bem consultoria, é um bate-papo. Um bate-papo. Você tem a noção do que acontece lá, 5 anos. Que nem essas 3 lojas de roupa, eles estavam felizes da vida, porque vendia pela internet, então não dependia muito do público dali. Mas todos os 3, Ricardo, quando eles chegaram para falar, que eu pergunto qual que é o ramo, e falaram que era roupa, eu falei, você tem certeza? Porque eu tiro por mim. Se eu quiser uma roupa, eu vou no Outlet Catarina. O que eu vou comprar no... Agora, se for de comer, se for serviço, aí o que vier vai dar certo, velho. Essa semana precisava, por conta de coisas, eu sou meio chatão com roupa, com algumas coisas, e eu estava muito tempo atrás de um camiseiro para fazer camisas de abotoadura. E não acho. Eu tenho uma porrada de abotoadura que ficou do meu pai, do meu avô. Meu pai e meu avô... Pô, eu tenho algumas também, viu, cara? Meu pai nem sei de tão. Meu pai e meu avô, eu sei lá, tinha 12 anos, 13 anos, me deram um isqueiro. Eu falei, mas para quê? Não, para você ter, se uma senhora precisar... Eu tinha que andar com um isqueiro e um lenço. Uma senhora precisar, você tem um lenço limpo, você tem um isqueiro. Era outro tempo. Era uma outra pegada, mas algumas regras ficaram. Eu gosto de usar, no meu terno, usar o lencinho branco. Eu tenho isso. Meu pai... Desculpa. Desde os meus 14 anos, você fazia nó de gravata. Eu também. O Windsor, semi-Windsor,
Isso eu sempre soube. Meu pai e meu avô não admitiam que eu não, principalmente meu pai não admitia que eu não tivesse essa. E eu Essa peguei, expertise. eu tive que comprar uma camisa pela internet, porque não existe mais, nem no Catarina, né? Então, concordo, porque você hoje abriu uma loja de roupa, eu fiz toda essa viagem para chegar aqui. Uma loja de roupa, hoje você concorre com a internet, desleal. Não, e com O camiseiro. e com outlet. Isso, e o outlet que tem as marcas. Claro. Todas as grandes marcas, o outlet está dobrando de tamanho, ele vai a quase 300 lojas, Pois não é. sei quantos restaurantes. Tem restaurantes muito caros, tem uma praça de alimentação ótima, mas é caro o transporte até lá. Então, você tem uma demanda reprimida lá em cima, que é muito interessante, aproveita. Quer investir em alguma coisa no interior? Está a fim de fazer alguma coisa? Essa é uma oportunidade. Como o Edson falou, de vez em quando o cavalo passa selado sozinho. Cara, Você sobe em cima, você perde. vai perder. Né? Vai perder porque... A economia vai voltar. Mais Vai 6 meses, um voltar, ano, tem que ser feito vai alguma coisa, voltar, porque não vai virar tem Venezuela como, ninguém aqui. aguenta, não vai. Não dá, não vai. pode. Primeiro pelo tamanho. Não dá. Não vai, é outra vai. E nós estamos no estado mais rico É, das Américas. Tarcisão da América. tá aí. Isso. Não- E a gente está no estado mais rico, mais gerador de receita da América do Sul, né? São Paulo. São Paulo é a locomotiva, né, do país. Então, fica a dica, é o momento, se você quer falar com o Edson. Apesar da tese do Zygmunt Bauman, Hum. que fala do mundo líquido, né? Que hoje nada mais é sólido, tudo muito líquido, vai passar. Vai passar. Vai passar. E outra, já que a coisa mais grave que podia ter era divulgar meu telefone em rede nacional, mas eu vou até dar outro dado. O aluguel ali é ridículo, cara, de 1.700 a R$ 2.000. Olha, é um investimento baixo, tem um público certeiro, são 5 anos de existência. Então, não é jabá. Ó, gente, Qualidade é um lugar muito aconchegante, Tá. todo mundo elogia, como eu disse, não foi, foi só usado produto de primeira qualidade, é tudo muito bonito, Sim, muito sim. organizado. É uma então, qualidade, tem segurança, tem todo um sistema. Mas eu vou dar mais uma mensagem. Isso aqui não é jabá, ele não está pagando nada, nem vai. A Nem ideia, sabia que ia abordar essa o questão. Papo Online, ele não tem a intenção de momento nenhum de receber dinheiro do convidado, porque não é essa a intenção. Todo mundo que vier, que veio e que virá, ele vem aqui para dar alguma utilidade pública. Eu sempre exijo isso aqui. Vamos falar um pouco de alguma coisa que pode estar dando uma oportunidade de negócio. O dinheiro auferido será de outra forma. Você assinando lá, compartilhando, dando like, sendo membro do grupo. Isso sim é onde eu vou conseguir fazer o dinheiro, que também é aqui de longo prazo. Se investe muito, mas espera o retorno. O retorno não é de imediato. Mas se você fizer um trabalho seguido, honesto, bacana, você vai conseguir. Então, ficou a dica. Então, Ricardo, e o que acontece? 5 anos Uhum. é que foi inaugurada a primeira loja da Gisele. Tá. Mas faz 7 que eu estou envolvido com aquela construção ali. Isso eu não sabia. 7 anos que eu estou ali, meu amigo. E é um poço sem fundo de dinheiro, né? Você vai jogando lá sem dentro. fundo, é um poço sem fundo, por sorte. E outra, o preço que chegou às mercadorias agora de material de construção. Sim, porque todo mundo que O que migrou... eu gastei nas 20 primeiras lojas não tem nada a ver com o que eu gastei nas Porque outras. quando começou a pandemia, todo mundo migrou para o interior. Aí ele vinha passar final de semana, ou ele acabou comprando uma casa, putz, mas aquela parede não tá legal, esse vaso sanitário aqui não tá bom. E aí começaram as obras, e não para a obra, né? para, Então, depois que você começa, e não aí pode inflaciona na região, a inflação de material de construção está bem alta, né? Está bem alta. Tanto que nós temos naquele entorno, no raio, acho que de 1,5 km, 3 lojas de material de parar. construção. Lojas, grandes. todos bem. E todos grandes, bem. né? Inclusive um estava no Village, mas o espaço que ele... Deu tão certo que ele foi pro galpão. Então, mas lá. ele tinha um espaço, sei lá, de X metros, ele foi para 30 vezes o tamanho, né, da loja. Exatamente. E está muito bem, é um outro empresário de divisão. Muito bom. Edson, o papo está muito bom, está excelente. Mas como era previsto, é papo para 5, 6 horas, né? Mas vamos, a gente não está com tudo isso, a gente está com 1h15, mas eu quero um outro momento pegar você para falar só sobre o condomínio, as histórias, as fofocas. Tem muita história. Eu sei que tem muita história legal. Hoje, desculpa, gente.
eu foquei muito mais no seu negócio, que a gente, quanto mais o seu negócio funcionar, melhor a minha vida. Né? Muito Então obrigado. eu foquei Agradeço muito nisso, eu foquei muito nisso, é de coração. Eu sei que é um investimento, é difícil a gente não dar valor para as pessoas que correm atrás, que fazem o verdadeiro. Nós estamos falando, vai fazer uma locação na lojinha, mil e poucos reais, e de repente dá uma rolada com ele aqui, ele falou, o primeiro mês ele tira uma outra taxa aí, dá uma baixada por 3 meses. É tudo personalíssimo, Então, tudo é negociado diretamente comigo Edson, e é tudo personalíssimo, é de acordo com a necessidade dele isso, e meu. claro. Porque, veja bem, desculpa, Não. só complementando, Vai, porque filho. às vezes o cara me vem com uma ideia de negócio que para mim não é interessante. Sim, Então eu também já falo, bicho, eu acho que não vai dar certo, cai fora. Ou se ele insistir, tá bom, então você abre só que aí é por tua Se quebrar a cara é problema seu, eu te e avisei. aí Eu te avisei. eu não tenho como beneficiar muito. Tá. Mas se é algo que me interessa, para você ter uma ideia, teve farmácia mesmo. Eu dei 3 meses de carência Então. para a mulher na Então, época. se o Na nego- época, Sim, há sim. 4 anos Mas é atrás. porque você tinha uma visão que era isso que precisava para Era alavancar o seu negócio. tipo uma loja âncora. Né? Uma loja âncora, como loja âncora, para quem não sabe, no shopping vai o McDonald's, vai o Burger King, vai Americanas. Exato. Quer dizer, agora é melhor não botar Não, Americanas. Americanas é melhor não. Mas, C&A, gente, ó, falta um negocinho de móveis, de decoração. quase veio. Quase Quase veio. veio. Quase porque a pessoa lá de São Roque. Eu conheço a Maria e o Pois marido. é, Ela me rapaz. comentou. Pois é. Mas aí o cara, eu acho que desistiu de pedir o Não é, ponto. eles tiveram um problema também que o ponto que eles estavam foi vendido e ali acho que vai ter uma Então. construção, virou um buraco lá, e eles tiveram que mudar Então, tudo. mas naquele momento que eles vieram falar comigo. naquele momento. É, Entendi. justamente porque o cara Entendi. estava pedindo ponto. Tá. Mas depois desistiu. Então, mas ó, Foi um dos 34 que desistiu. então, ó, tem móveis, tem decoração, tem iluminação, uma luminotécnica, uma coisa um pouco mais bonitinha de você ter lustres, porque você tem nas casas de material de construção, mas é aquele básico, né? Aqueles potezinhos, aquela coisa, você trazer luz. Nós estamos falando em 2.000 chácaras de alto padrão, né? Fora ali. E sem contar todo o entorno, que tem uma capacidade de consumo muito grande, porque, mudei a câmera errada. Porque tem uma população enorme e tem uma demanda reprimida. Principalmente se for coisa de comer. Sim, de comer Eu principalmente. lamento demais aquela esfirraria não ter aberto, porque é um negócio que eu adoro, É é um um negócio absurdo. barato, é delicioso. Explica isso, que é um absurdo. Quanto tempo ele paga? Ele paga o aluguel. 2 anos. 2 anos ele paga o aluguel. E não abre. E não abre. E é uma pena, e fica todo mundo. Deve te encher o saco, né? Que todo mundo. Não, Quando que queimou abre? o ponto, porque quando ele, inclusive, fez uma pintura toda personalizada, porque ele já tem, é uma redinha, tem mais umas 2 unidades, então ele pintou a porta, colocou um MDF, tudo. 2 anos pagando aluguel. Eu tenho tanta dó do meu dinheiro, Ricardo. Eu também. É tão difícil de Como eu ganhar. já falei, meu velho. pai dizia, dinheiro não aguenta desaforo. Cara, eu acho esses caras completamente doidos, meu. Pelo amor de Deus. Edson, eu te agradeço. A gente não foi para a Eu parte que te mais engraçada. agradeço. Imagina, a gente não foi para a parte. Nós vamos juntar de novo, mas é só para contar causa. Tem bastante. Aí o programa de causa a gente não vai falar de negócio, não vai falar de nada. Eu quero os causos aqui da região, a gente vai se divertir bastante. Te agradeço profundamente pelo apoio, pelas dicas. Que eu volto, só tive coragem de fazer isso aqui por causa do Edson. Pô, Tá? muito Ele obrigado. chegou, por que você não faz? Faz assim. Eu vi isso aqui outro dia, de repente eu tenho interesse em anunciar. Nunca falamos e provavelmente não Nem vai. sabia disso. E provavelmente, e eu vou ser muito sincero, provavelmente eu vou fazer alguma coisa com você, mas não é pela grana, porque o que eu preciso, ele não tem verba hoje de anunciante. Então eu vou correr por outro lado. Legal. Mas a parceria, a amizade, o que você precisar, a qualquer momento, estamos aqui. Eu agradeço muito Bom. o carinho e a consideração. Realmente não esperava que você fosse fazer toda essa abordagem sobre o meu negócio. Não conversamos nada a respeito antes. Então te agradeço muito pelo carinho, pela atenção, pela consideração. Eu quero crer que isso vai ser muito importante para o meu negócio, porque graças a Deus o seu programa tem muita visibilidade e eu quero que cada vez tenha mais, né?
E... Só tem porque eu trago pessoas especiais. Legal. Eu te Tá? agradeço. Não é o Ricardo. O Ricardo é apenas o condutor. O Ricardo não deixa você saber o que eu vou falar prévio, porque tem vai Pra não saindo. tirar o surpresa. Vai saindo. Nós íamos falar de palhaçada, nós íamos fazer graça, mas eu acho que ficou mais importante, eu acabei reconduzindo para um outro Legal, termo, legal. porque eu acho que é mais importante. Isso é a força do interior. Apesar do Edson ser um homem de São Paulo, de Guarulhos, mas ele tem a ideia da força do interior. Nós estamos a 64 quilômetros de São Paulo. Essa visão, esse empreendedorismo, essa pensamento no vamos melhorar a comunidade. Então, cada gotinha que ele põe no oceano, uma gota no oceano faz diferença. Assim, quando você põe 1 bilhão de gotas, aquilo é muito grande. Então, o Edson faz a parte dele e eu tinha que fazer a minha parte. Muito obrigado. Bom, meu irmão. Você foi muito gentil, muito atencioso. Imagina. É um querido amigo que eu quero ter para toda a minha vida. Putz, eu já o considero para minha vida toda. A gente já conversou sobre outras coisas aqui no início. Espero que você venha aceitar, ou pelo menos refletir sobre outros convites para outras pegar. Não tem nada a ver de trabalho, é coisa... Legal. Mas que a gente possa viver uma vida longa. Edson, Fica obrigado com de Deus, coração. obrigado. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e que Deus te abençoe e que você tenha muito sucesso. Amém, nós todos. Muito obrigado. Gente, muito obrigado por estar até agora com a gente aqui. A ideia do podcast é crescer cada vez mais. Consegui abrir uma frente grande, estou com bastante material gravado. Esse programa vai na íntegra. Daqui a alguns dias vamos começar a fazer alguns cortes. Para quem gosta de pedacinhos melhores, tem muito momento legal aqui. E você que ficou com a gente até agora, por favor, dá um like. Assina marca a sinetinha. Divulga, ajuda bastante a região e a gente conseguir cada vez mais manter esse programa, tá bom? Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo, mas obrigado pela sua audiência. Até uma breve. Tchau, tchau.